Para nós, o grupo de transplante hepático de adultos, é realmente uma honra e nos sentimos muito lisonjeados pelo convite, professor Serigman, pelo reconhecimento, enfim, da importância desse trabalho, enfim, que está sendo realizado por um grupo. É um grupo bastante grande. Nesse momento vocês vão ver alguns membros do grupo, os membros assim na área clínica e cirúrgica, os cirurgiões e clínicos que atuam diretamente com o paciente, mas o programa de transplante hepático adulto, ele envolve um grupo de mais ou menos 15 a 20 pessoas, anestesistas, nutricionistas, banco de sangue, laboratório, enfim, é uma gama muito grande. Mas, como o Dr. Serigman, nosso objetivo é essa colocação assim, quem é candidato a transplante e algumas siglas, algumas coisas que não são assim de uso comum. E que a ideia é passar isso para a comunidade acadêmica e com o grande objetivo de que as doações aumentem, que se entenda qual é a melhor indicação, enfim, o mundo do transplante hepático, que é um mundo, na verdade, de especialistas, vamos criar uma interface para o nosso mundo acadêmico de não especialistas na área. A nossa apresentação será composta de 3 apresentações. Primeiro, o cirurgião médico contratado do Hospital de Clínicas do grupo de transplante, que Kleber Rosito Pinto Cruel. Depois, o Dr. Mário Reis, membro do Serviço de Gastroenterologia, também fará uma parte da apresentação, e ele, por si só, ela é autoexplicativo. Depois, o Dr. Tomás Grezana, e, a partir daí, começarão as perguntas e abriremos para a plateia, enfim. Nós vamos contar aqui com a presença do professor Sérgio Barros, que é o chefe do Serviço da Gastroenterologia, que nos irá ajudar depois na coordenação dos debates e das perguntas. Dr. Kleber, o senhor pode começar. Bom dia, queria agradecer a todos a presença. O objetivo dessa primeira apresentação é pincelar alguns aspectos históricos e alguns aspectos operacionais do transplante, para que a plateia tenha um primeiro entendimento, assim, quem não tem muita vivência com o transplante, de como evoluiu essa técnica e, rapidamente, sumariamente, como ela é feita atualmente aqui no Hospital de Clínicas. Então, no final da década de 50, iniciam-se as primeiras pesquisas com transplantes hepáticos em cães. Esses transplantes, eles foram realizados principalmente em Boston e em Chicago. No entanto, no ano de 1960, foi quando surgiram as primeiras publicações sobre essas pesquisas. Houve uma grande crítica em relação aos resultados apresentados. Os animais sobreviviam inicialmente, mas morriam principalmente devido à rejeição. E a maioria dos pesquisadores da época não acreditava que isso viesse a vingar como uma técnica a ser utilizada em humanos. Paralelamente, entre 59 e 62, a gente deve lembrar que primeiro 7 casos de transplante renais em humanos são apresentados e publicados. A partir desses 7 casos, em que a imunossupressão ainda era muito precária, basicamente só corticoide e um pré-condicionamento com radioterapia dos receptores, a partir desses 7 casos onde houve sucesso, é que começa a se pensar mais em transplante de órgãos sólidos e, no caso, o transplante hepático. E em 1962 se vislumbra mais uma possibilidade com a droga azatioprina, com esse imunossupressor, a possibilidade de se fazer o transplante, se ter um sucesso, sem o uso de radioterapia. Foi nesse ano que ocorre o primeiro transplante renal com uma sobrevida maior que 6 meses do enxerto, sem a necessidade de radioterapia
para pré-condicionamento. Em 1963, alicerçado nesses bons resultados dos transplantes renais, iniciaram-se as primeiras cirurgias de transplantes em humanos. Foram feitos 7 transplantes em humanos, transplantes hepáticos, 5 por Dr. Thomas Starzl, que é considerado o cirurgião do século passado, e mais um transplante em Boston e um transplante em Paris. No entanto, uma sobrevida muito baixa, de 0 a 65 dias, fizeram com que o próprio Dr. Thomas Starzl, na Universidade do Colorado, abandonasse momentaneamente a técnica e repensasse alguns aspectos do transplante hepático. De 63 a 67, então, o transplante entra numa fase chamada moratória, em que avanços na imunossupressão, na imunologia dos transplantes e na preservação do órgão hepático, no caso, são realizados e que proporcionariam, em 1967, a reativação do programa de transplante hepático na Universidade do Colorado. Devido a essas melhorias nesse período e com o uso de um novo imunossupressor, a globulina antilinfocitária, os pacientes começam a atingir sobrevida superior a 6 meses. E isso começa a alavancar o transplante hepático na América do Norte e na Europa. No entanto, vocês devem observar que no final dos anos 60 até o final dos anos 70, 1979, o transplante ainda era considerado um procedimento controverso em humanos. Atingia na Universidade do Colorado, onde existia então até a maior série de transplantados no mundo, 20% de sobrevida em 5 anos. E embora fosse indicado para alguns pacientes, muitas pessoas questionavam se seria factível, valeria a pena transplantar pacientes que atingiriam apenas 20% de sobrevida em 5 anos. No entanto, a partir da introdução da ciclosporina por Roy Couney na Inglaterra, se revolucionam os resultados do transplante hepático. Nos anos 80 já começam a surgir as primeiras séries de sobrevida superior a 60% em 5 anos, que são essas 3 linhas aqui acima, comparado com a era pré-ciclosporina, onde eu havia mencionado que a sobrevida não ultrapassava os 20% em 5 anos. Saindo um pouco da parte histórica, eu vou entrar agora um pouco na logística do transplante e no fluxograma de como a gente atende, rapidamente explicar para vocês como se atende e se direciona aos pacientes que nos procuram em busca de transplante hepático. Eles são inicialmente avaliados de maneira multidisciplinar, um tempo médio de avaliação entre 2 e 12 semanas. Essa avaliação verifica se eles são candidatos a transplante ou não, ou se existe alguma contraindicação clínica ou até mesmo do ponto de vista social ou psiquiátrica. Após essa avaliação, se está tudo ok com eles, eles passam para a lista de espera, que é muito variável, varia de grupo sanguíneo, do tipo de doença, que vai ser comentado depois. O hepatocarcinoma recebe uma pontuação especial. Após a lista de espera, nos é informado através da central de transplantes que existe um doador para um determinado tipo de receptor. Nesse momento a gente avalia se existe uma compatibilidade entre esse doador e esse receptor e se deflagra o processo de captação do órgão, em que se faz uma cirurgia de retirada de múltiplos órgãos, envolvendo muitas vezes coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, algumas vezes mais limitadas, dependendo de cada doador. E o tempo médio dessa cirurgia varia entre 4 a 6 horas. Após essa cirurgia, ocorre a cirurgia do implante, né? A ressecção, a hepatectomia e o implante do fígado retirado do doador cadáver. Um tempo que varia entre 5 a 12 horas de cirurgia.
passando depois para recuperação pós-operatória, intra-hospitalar, que também é um tempo muito variável. Alguns pacientes podem até em uma semana estar em casa, mas muitos atingem alguns meses dentro do hospital, devido à gravidade da doença hepática com que alguns chegam. E após, existe um segmento ambulatorial que deve durar a vida inteira do paciente. Algumas imagens para ilustrar como funciona esse preparo do órgão e essa cirurgia de retirada. Aqui é uma mesa gelada, em que essa solução rose aqui é uma solução de preservação, um líquido especial chamado de Belzer, ou chamado também de solução da Universidade de Wisconsin, em que ele garante, num período de até 12 horas, uma viabilidade desse fígado a ser transplantado. Paralelamente, muitas vezes, à cirurgia de retirada do fígado do receptor, o fígado que vai ser implantado é preparado nessa mesa gelada, é feito uma dissecção mais pormenorizada de algumas estruturas que ainda devem ser melhor preparadas para serem realizadas as anastomoses. Aqui um aspecto final depois da hepatectomia. Essa é a técnica que utilizamos aqui no nosso meio, com preservação da veia cava no receptor. Após a hepatectomia, esse seria um enxerto, né? E aqui a veia cava com um clamp e o preparo para a anastomose das suprahepáticas com a veia cava superior do enxerto. Após a anastomose da veia cava superior com as suprahepáticas, anastomose portal, anastomose da artéria hepática, esse é o resultado final da reperfusão. E esse seria o resultado final de todas as anastomoses. Uma anastomose superior, anastomosando a saída de fluxo sanguíneo do enxerto, uma anastomose da porta do enxerto com a porta do receptor, arterial da artéria hepática e da via biliar, que geralmente é a última anastomose a ser realizada. Muito obrigado. A minha tarefa hoje é falar para vocês em 20 minutos sobre um tema muito amplo e fascinante, que é Child, Melt, Álcool e Vírus. Quem é o candidato a transplante? O transplante hepático, ele é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes conquistas da medicina no século XX. Trocar um fígado doente, um órgão irremediavelmente comprometido por um órgão novo, é dar ao paciente a possibilidade de uma nova vida, é fazer com que esse paciente possa recomeçar. Esse, na verdade, é o grande desafio e é a grande beleza do transplante hepático. Recomeçar todos nós queremos, e recomeçar a sociedade apoia, a sociedade aplaude, a sociedade quer o transplante. No entanto, a sociedade vive hoje uma questão que é o paradoxo em relação à doação de órgãos. Vejam que essa é uma frase escrita em 1985, portanto há mais de 20 anos, e ela continua tão ou mais atual nos dias de hoje. A população, ela é favorável aos transplantes, mas ela não é tão entusiasta sobre a doação de órgãos. Ou seja, transplantem, mas não transplantem com órgãos de meus familiares. Esta é a mensagem que a população tem nos dado, na verdade. O fato é que essa questão acaba nos levando, sendo um dos principais fatores que levam à escassez de órgãos que vivemos hoje em dia. Senhores, o transplante, de fato, ele é vítima dos seus resultados. Os melhores resultados que o transplante vem tendo nos últimos anos faz com que se agreguem cada vez mais novas indicações de transplantes. O acesso à visibilidade do transplante tem se tornado maior. Com isso, os médicos se tornam mais bem informados em relação ao transplante e referendam os pacientes mais cedo aos grupos transplantadores. Por outro lado, a população leiga, ela tem acesso, ela tem informação em relação a transplantes e o procuram quando veem que a situação não vem se resolvendo. Além disso,
o aumento de número de centros de transplante, embora possa ser bastante criticado, e talvez nós já tenhamos chegado num limite, esse aumento de número de centros contribui também para que haja uma maior facilidade da população a chegar até eles. Tudo isso faz o quê? Com que aumente o número de candidatos a transplante hepático. No entanto, não tem ocorrido um aumento no número de doadores. Isso faz com que haja uma desproporção entre doadores e candidatos. Toda vez que temos um bem escasso e que temos que alocar este bem a um grupo que não para de crescer, aí sim nós temos a necessidade de fazer uma alocação adequada. E aí entra o papel do transplantador. Desde há muitos anos, há um interesse entre os hepatologistas em classificar, em estimar a doença hepática, a gravidade da doença hepática. Essa classificação é bastante antiga. Na verdade, a classificação de Child-Pugh é feita em 1973. Ela é uma modificação de uma classificação ainda mais antiga, de 1964, e que nós continuamos usando até os dias de hoje. Vejam que são 5 critérios: bilirrubina total, tempo de protrombina, albumina, ascite e encefalopatia, aos quais são atribuídos pontos de acordo com os resultados. E com isso nós temos a soma nos dando se o paciente é Child A, Child B ou Child C. Obviamente que isso é bastante conhecido, os pacientes Child C são aqueles pacientes mais graves e pior, são esses pacientes o protótipo do candidato a transplante hepático. Cada vez mais chegam pacientes com Child C à lista de transplante. Cada vez mais há necessidade de termos algum outro critério que possa fazer com que escolhamos entre um paciente Child C e outro paciente Child C. Tradicionalmente, esse critério sempre foi o tempo. No entanto, o tempo em lista ele pode se tornar perverso, e no Brasil ele foi, na verdade, o único critério de alocação de órgãos dos últimos anos. É um critério falho, é um critério injusto. Por quê? Porque nem sempre o tempo indica nem a necessidade, nem tampouco a urgência ao transplante de fígado. O fato de termos muitos pacientes graves em lista, o fato de termos muitos pacientes chegando em lista para ganhar tempo, fez com que justamente os pacientes mais graves fossem falecendo, e isso fez com que houvesse uma mortalidade em lista cada vez maior. E, de novo, a necessidade de adoção de novos critérios. O score MELD foi um score descrito no início dessa década, na Mayo Clinic, para classificar o risco, ou estimar o risco de pacientes candidatos a TIPS, que é um shunt por via radiológica para descompressão hepática. Vejam que ele utiliza 2 dos critérios objetivos da classificação de Child, a bilirrubina e o tempo de protrombina, porém aqui expresso em NR, e agrega a esses 2 critérios a creatinina. Cada vez mais tem se visto que são os pacientes hepatopatas graves que fazem disfunção renal que evoluem pior. E colocaram num primeiro momento a etiologia como um dos fatores a serem considerados. Essa classificação ela sofreu uma ligeira modificação pela UNOS, que é a agência americana que distribui os órgãos, em que os valores abaixo de 1, por exemplo, em NR, abaixo de 1, a bilirrubina abaixo de 1, foi considerada 1, em que o valor máximo de creatinina foi considerado 4. Essa classificação, esse score, ele vem sendo usado desde 2002 como critério de distribuição de órgãos nos Estados Unidos. No Brasil, é interessante que nós vejamos a correlação entre Child-Pugh e MELD, e esse gráfico nos dá isso de uma forma bastante clara. Vejam aqui a possibilidade de morte em 3 meses, de acordo com MELD e de acordo com Child. MELD abaixo de 9, 10 a 19, 20 a 29 e assim por diante. Reparem que a mortalidade em 3 meses no Child A é muito pequena, em torno de 4%, e mais ou menos é similar àquela mortalidade com MELD baixo. Um MELD intermediário de 10 a 19 mais ou menos bate com a mortalidade do Child B. No entanto, vejam, senhores, que em relação ao Child C, aí sim, o MELD nos estratifica esse risco. E essa é a grande utilidade do MELD. O MELD pega, então, o paciente Child C, que seriam, a princípio, todos eles iguais, e nos dizem, existem Child C e Child C. Existem pacientes mais graves e menos graves, mesmo dentro de uma doença bastante avançada. No Brasil,
O critério MELD vem sendo utilizado desde o ano passado para alocação de órgãos e foram acrescentados pontos para cronologia. Na verdade, a fórmula que utilizamos no Brasil para o cálculo do MELD é o MELD versus 1000 e somado a isso o número de dias em lista desse paciente vezes 0,33. Na verdade, isso nos diz o quê? Que entre 2 MELDs iguais é transplantado aquele paciente que tem mais tempo em lista. Ou seja, o tempo em lista serve apenas para desempate. Os nossos pacientes hoje têm sido transplantados de acordo com a gravidade e essa é uma conquista. Os critérios de alocação, então, eles seguem, obviamente, uma ordem de prioridade em lista e a primeira ordem é emergência. Nós temos um paciente com hepatite fulminante, nós temos um paciente com trombose de artéria hepática ou com disfunção grave de enxerto pós-transplante, este paciente será transplantado primeiro. E depois nós vamos ter o score MELD naqueles pacientes que não são transplante de emergência. Obviamente, outros fatores devem ser considerados, a compatibilidade ABO entre o doador e o receptor e a relação entre o tamanho do receptor e do doador. Uma pergunta que não se cansa de fazer é qual MELD está indicado transplantar. O MELD, na verdade, ele é validado já hoje em várias doenças hepáticas e ele tem sido bastante útil e bastante proveitoso. Vejam que a mortalidade em lista nos Estados Unidos caiu em torno de 3,5% desde o momento em que o MELD é utilizado. Isso não é pouco. A mortalidade em lista ela vinha, na verdade, subindo assustadoramente. Já se viu em alguns estudos que MELD acima de 18 há um benefício com transplante, ou seja, para o paciente é pior ficar com seu fígado doente do que correr o risco de um transplante hepático. Igualmente, o contrário é válido. MELD abaixo de 15 é melhor deixar o fígado que o paciente tem. Não se troca, porque o transplante não é uma situação fácil, o transplante não é uma cirurgia fácil, não é um procedimento fácil, e há uma série de complicações a ele inerentes. No entanto, há uma zona que é considerada uma zona indeterminada. Aquele MELD maior é igual a 15 e abaixo de 18. Esse paciente é aquele paciente que nós devemos observar, nós devemos controlá-lo e ver para onde ele vai. Uma outra pergunta que talvez seja ainda mais importante é se há um MELD máximo para transplante. Vejam, senhores, que se nós transplantarmos pacientes com MELD acima de 30, com MELD em torno de 40, nós estaremos transplantando pacientes muito graves. Certamente, pacientes muito graves vão ter piores resultados pós-transplante. Certamente, esses pacientes vão provocar dentro do sistema de saúde um maior custo a esse transplante. E talvez isso venha a diminuir, inclusive, a sobrevida dos transplantes daqui a alguns anos. Essa tem sido uma grande discussão e nós não temos ainda uma resposta para isso. Há uma questão que deve ser considerada, que é a questão do hepatocarcinoma. E essa questão é tão importante que será discutida à parte no final dessa discussão. Os pacientes com hepatocarcinoma muitas vezes têm bilirrubina baixa, muitas vezes têm INR bom, muitas vezes esses indivíduos acabam tendo uma creatinina excelente. Por quê? Porque muitas vezes eles são pacientes child A. Isso, sabendo-se que o hepatocarcinoma cresce, faz com que se tenha alguns critérios para privilegiar o hepatocarcinoma. No Brasil, o que é utilizado é na listagem, o paciente ganha um MELD automaticamente de 20, se não transplantado em 3 meses, sobe para 24, se não transplantado em 6 meses, sobe para 29. Se isso, por um lado, nos garante que o paciente com hepatocarcinoma será transplantado, por outro lado, o que tem ocorrido é uma priorização do hepatocarcinoma para transplante. Há uma tendência de que nós passemos mais e mais a transplantar pacientes com hepatocarcinoma. Isso porque, na fórmula do MELD, um peso muito grande é dado à creatinina. E muitas vezes, aquele nosso paciente ictérico com uma coagulopatia importante acaba não tendo um MELD tão alto, acaba tendo um MELD inferior a 29, porque ele, na verdade, tem uma função renal preservada. Quais são, então, as indicações de transplante? Nós já vimos que o paciente com MELD acima de 18 é aquele que é candidato. No entanto, nós devemos dividir essas situações em 2 cenários. O transplante de emergência, em que no paciente não transplantado, o protótipo é a insuficiência hepática aguda grave ou a hepatite fulminante, e o transplante eletivo, que se faz pelas complicações da doença hepática. De longe, o mais frequente é o transplante eletivo, de modo que nós temos que nos
a ter a quais complicações da doença hepática nós devemos levar a transplante. E aqui estão elas. São a ascite refratária, a hemorragia digestiva de repetição, aquela encefalopatia hepática que recorre, a peritonite bacteriana espontânea. Aí eu saliento, um episódio de peritonite bacteriana espontânea é indicação de transplante. Daí porque é extremamente importante para o hepatologista que nós tenhamos a confirmação da peritonite bacteriana espontânea. Não tratem pacientes com suposta peritonite bacteriana espontânea sem confirmá-la por exame, sem confirmá-la por uma paracentese. Isso é extremamente importante que hoje vocês tenham essa noção. Além disso, outra indicação é a hepatocarcinoma e duas situações especiais, a síndrome hepatorenal e a síndrome hepatopulmonar. E qual paciente que nós vamos transplantar? De modo geral, nós vamos transplantar um de dois, ou o alcoolista ou o paciente com doença viral. Óbvio que há outras indicações, mas essas são as mais frequentes. O paciente que vai a transplante por doença alcoólica é, em geral, um excelente candidato. Isso pode parecer paradoxal, mas não. O indivíduo alcoolista é o candidato, digamos assim, dos sonhos do hepatologista, porque a doença dele raramente recidiva. A taxa de recidiva do alcoolismo no período pós-transplante é muito baixa. Se pode dizer que talvez o transplante seja o melhor tratamento para a dependência alcoólica. Isso talvez tenha, inclusive, algum embasamento genético em relação ao fígado novo que é colocado. No entanto, há a questão de abstinência. Nós levamos o paciente a transplante quando eles têm uma abstinência mínima, 6 meses. Da onde saiu esse dado? Isso, na verdade, é empírico. Isso é uma convenção. Isso tem sido questionado. No entanto, todos levam pacientes que não estão mais bebendo a transplante. Isso faz com que, então, nós transplantemos pacientes portadores de cirrose alcoólica. O transplante, no entanto, ele sempre foi feito de tentar transpor barreiras. E uma nova em relação à doença alcoólica, que tem trazido uma grande polêmica, é a hepatite alcoólica aguda grave. Aquele indivíduo que chega na emergência, que chega a CTI com hepatite alcoólica, ou seja, bebendo. Esse paciente, se não respondedor a corticoide, ele será refratário à pentoxifilina. Ele provavelmente seja um paciente que tem uma função discriminante de Madden, que é uma classificação da gravidade da doença alcoólica, maior que 54. Para os senhores terem uma ideia, o paciente grave é aquele maior que 32. Este aqui, certamente é o paciente que vai ter um péssimo prognóstico sem transplante. É aquele paciente que vai morrer sem transplante. E isso tem sido questionado. Será que esse paciente, da mesma maneira como nós transplantamos pacientes que tentam suicídio e vão a transplante por intoxicação por acetaminofém, será que esse paciente não merece ser transplantado? Isso, na verdade, é a tendência de ser respondido com ensaios clínicos que estão para ser começados. E qual o paciente que vai a transplante por doença viral? Por doença viral nós temos duas grandes indicações, a hepatite B crônica e a hepatite C crônica. E aqui começam problemas. Primeiro, nós temos um grande número de portadores. 400 milhões de portadores no mundo de vírus B. 170, 180, alguns dizem 200 milhões de portadores de vírus C. Se o número de casos novos de ambas as hepatites vem diminuindo, isso se deve ao controle do sangue transfundido, especialmente a partir de 92, e às políticas de saúde, vacinação, entre elas, tanto o vírus B quanto o vírus C, no Oriente o primeiro, no Ocidente o segundo, se mantém como a principal causa de transplante. Há algumas questões virais que são intrínsecas e que nós devemos discuti-las rapidamente. Essa figura é uma figura complexa, mas eu quero que você se atenha ao seguinte. Ela representa a chegada do vírus B ao hepatócito. O vírus B chega ao hepatócito e o que interessa é isso aqui. No núcleo vai se formar uma partícula chamada cccDNA, que é o DNA circular fechado e covalente. Essa partícula, ela vai servir como digamos assim, um reservatório para que se formem novas partículas virais e que essas novas partículas virais continuem a infectar o indivíduo. O que eu chamo a atenção dos senhores é que isso aqui, hoje, não há nenhum tratamento que elimine. Ou seja, o indivíduo que tem vírus B pré-transplante vai continuar tendo vírus B pré-transplante. E no pós-transplante, o que nós podemos imaginar é que isso aqui vai piorar muito. Ou seja, todo paciente transplantado pelo vírus B, ele terá
uma doença pelo vírus B no pós-transplante. E essa doença já foi tão grave que, num dado momento, e não tem tantos anos assim, o vírus B era uma contraindicação ao transplante hepático. Coisa similar ocorre em relação ao vírus C. Vejam, aqui a chegada do vírus C também à célula, não interessa aqui todos os caminhos que ele percorre, mas o que eu chamo a atenção é que dentro do núcleo há a atuação do vírus C sobre genes-alvo de interferon. A formação de interferon alfa e interferon beta que vão atuar por forma parácrina em outra célula, ativando determinados sistemas que vão fazer com que haja a ativação de genes de resposta a interferon e que isso, por fim, possa fazer com que haja um estado antiviral. Vejam que algumas situações podem fazer com que essa tendência do organismo de se proteger da infecção viral seja burlada. Primeira delas, a esteatose, que é tão comum no nosso paciente transplantado. Ela faz com que haja a desativação desse sistema e, por fim, uma menor chegada a um estado antiviral. Os imunossupressores que nós utilizamos, eles fazem com que o controle de imunidade celular que vai tentar ocorrer nesse paciente seja diminuído, ou seja, vai diminuir mais ainda o estado antiviral. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter mais e mais vírus. O paciente transplantado hepático por vírus C é um paciente que, por definição, no 4º mês pós-transplante, ele tem muito mais carga viral do que ele jamais teve em toda a sua vida. Por outro lado, maior carga viral quer dizer maior partículas NS3 e NS4, que são duas das áreas não estruturais do vírus C. E essas duas áreas não estruturais do vírus estão relacionadas justamente ao bloqueio do início da reação antiviral. Ou seja, nós temos um paciente transplantado que será um imenso problema porque a doença vai recorrer. Assim, vírus B e vírus C persistem. Pior, a carga viral tende a ser muito elevada e a recidiva da doença vai ocorrer. Em relação ao vírus B, já foi dito, essa recidiva ela era proibitiva sem profilaxia. E hoje nós fazemos profilaxia. Só que em relação ao vírus C, o risco é alto. É a maior causa de transplante no nosso meio e não há profilaxia. Isso faz com que nós tenhamos que fazer uma vigilância pós-transplante. De fato, nós o fazemos. Todo paciente transplantado por vírus C é biopsiado anualmente. Só que isso, às vezes, é insuficiente. Porque esse paciente, muitas vezes, sai de uma fibrose F0, óbvio, ele recebeu um fígado sadio, por uma fibrose F4 num período de 1 ano. Pior, o retransplante, em ambas situações, é bastante discutível e talvez nós não devamos oferecer transplante a esse paciente. No entanto, por que nós transplantamos pacientes com hepatites virais? Vejam nesse gráfico a comparação entre a sobrevida em 3 meses, 1 ano, 3 anos e 5 anos e uma série de doenças hepáticas que vão a transplante, desde o geral até a cirrose por carga viral, por causa viral, colestática, insuficiência hepática aguda grave e o hepatocarcinoma. Vejam que em relação aos vírus, nós temos aqui uma sobrevida que não é tão menor do que as outras situações, na verdade não é menor que as outras situações, e isso faz com que nós estejamos sim autorizados a fazer transplante nessa situação. No entanto, o transplante, como já foi dito, ele vive de vencer e de transpor barreiras, e vem uma nova, que também é vírus, o paciente HIV positivo. Cada vez mais nós temos visto isso. Os pacientes com HIV na era hard, eles vêm tendo uma maior sobrevida. E com maior sobrevida hoje, a principal causa de óbito nesses indivíduos é a doença hepática terminal. Se a doença hepática terminal é a principal causa de óbito e em pacientes em que se investe tanto, por que não se investir um pouco mais e levar esses pacientes a transplante? Disse que o candidato ideal seria aquele que tem um CD4 acima de 100, nem precisa ser acima de 200. Acima de 100 ele já poderia ser um candidato, contanto que a carga viral esteja indetectável. No entanto, até hoje, os estudos com pacientes HIV positivos são limitados, as séries são pequenas e mesmo dentre essas séries pequenas parece que há uma associação muito ruim, que é aquela associação HIV-HCV, cujos resultados são, até hoje, péssimos e que então faria que o paciente co-infectado vírus C e HIV não devesse ainda ser levado a transplante. Ainda questões relacionadas à imunossupressão, até que ponto os agentes imunossupressores que utilizamos não vão interferir no tratamento antirretroviral desses indivíduos, não vão nos trazer maiores problemas, ou seja, isso aqui ainda é uma questão a ser respondida pela literatura. Encerrando, nós temos hoje
período de grande escassez de órgãos. Isso faz com que nós tenhamos, sim, que alocar cada vez melhor o órgão que nós dispomos. O critério para alocação hoje é o score MELD. Pode-se criticar, pode-se ter dúvidas em relação à aplicabilidade e à utilidade dele em uma série de situações que nós não temos tempo de discutir aqui. Hoje, a doença hepática terminal por álcool e vírus são as principais causas de transplante que nós temos. E no nosso meio, principalmente álcool e vírus C. E há questões que são questões ainda bastante controversas, são questões que nós provavelmente tenhamos resposta a elas nos próximos anos, que são transplantar ou não a hepatite alcoólica aguda grave e transplantar ou não o co-infectado HIV. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário. Doutor Tomás. Muito bom dia a todos. Eu vou apresentar algumas questões importantes sobre o transplante de fígado e hepatocarcinoma. Eu gostaria de lembrar que, embora se faça esse tipo de terapia há mais de uma década com bons resultados, existe ainda um relativo desconhecimento da comunidade médica de quem são realmente aqueles pacientes que se beneficiam dessa forma de terapia. Para o cirurgião que faz transplante de fígado, essa é uma das situações ideais, encontrar um fígado cirrótico com um nódulo único para ser substituído por um fígado saudável. Eu separei alguns pontos da epidemiologia do hepatocarcinoma que eu considero importantes, que eu gostaria de apresentar para vocês, e lembrar que a incidência e a mortalidade por essa doença vem aumentando continuamente, principalmente nas populações ocidentais. E é relativamente, ou melhor, é realmente incomum encontrar o hepatocarcinoma sem que exista cirrose concomitante. Isso quer dizer, naqueles pacientes que têm cirrose, novos casos de hepatocarcinoma vão surgir em média entre 2% e 9% anualmente. Com grande participação do vírus B, 6% em 5 anos a partir do diagnóstico, e uma enorme participação do vírus C, 2% a 8% ao ano. Como nós podemos perceber, com centenas de milhares de mortes por ano, se trata realmente de um problema de saúde pública e realmente já é a terceira principal causa de morte por câncer no mundo inteiro. Esse é um conceito importante de se lembrar, que o hepatocarcinoma é uma doença multicêntrica. Apesar de que, na maior parte das vezes, surjam 1, 2 ou até 3 nódulos de uma maneira geral, toda glândula, a princípio, é considerada comprometida, já que, mesmo nos estágios precoces, a gente encontra focos de displasia grave em um número considerável de pacientes. E um número maior ainda daqueles que apresentaram um nódulo vão apresentar novas lesões no futuro. Por isso que o transplante de fígado é tão atraente para o tratamento de hepatocarcinoma. Que uma vez eu posso remover um nódulo com margem cirúrgica e ainda por cima remover toda uma glândula que pode apresentar novas lesões no futuro. Em relação ao diagnóstico, eu devo lembrar que sempre que um nódulo aparece no fígado, todo esforço deve ser desprendido para tentar fazer esse diagnóstico o mais rapidamente possível, sob pena de que uma doença potencialmente curável seja apenas uma doença paliativa. E o diagnóstico se faz, na maior parte das vezes, ao contrário do que se faz na maioria dos cânceres, se faz por meios de imagem, fundamentalmente tomografia computadorizada. E isso se faz através de um padrão típico que existe no tumor nas fases arterial e venosa. Isso permite que o diagnóstico seja feito com bastante fidedignidade. E a biópsia é reservada realmente para os casos em que a imagem é indeterminada. Entretanto, algumas situações particulares, como nódulos que têm menos do que 1 centímetro, esses nódulos não têm sua vascularização ainda completamente formada, então a imagem não é um bom método para fazer o diagnóstico. Se preconiza que esses pacientes sejam seguidos ao longo do tempo em intervalos relativamente pequenos para se acompanhar o comportamento desse nódulo e
e se realmente ele mudar o seu comportamento, partir para o diagnóstico por imagem ou biópsia. E os casos que possuem, os nódulos que possuem entre 1 e 2 centímetros, é necessário que se faça o diagnóstico por pelo menos 2 exames de imagem. Porque se for feito por um só, a chance de falsos positivos é em torno de 50%. Aqui eu deixei ilustrado para vocês uma imagem típica do hepatocarcinoma. Nós temos um nódulo aqui ao redor de 4 centímetros, bem encapsulado no lobo direito. E na fase de contraste, nós podemos ver a impregnação pelo meio de contraste nesse nódulo, na fase arterial. E subsequentemente na fase venosa, o contraste deixa esse nódulo, essa imagem típica que permite o diagnóstico do hepatocarcinoma. Mas quando se começou a fazer transplante de fígado para hepatocarcinoma, os resultados não foram nada animadores. Na verdade, a sobrevida ficou em torno de 25% em 5 anos, uma sobrevida muito pequena. Isso acontecia porque os órgãos eram transplantados em situação muito limítrofe, doença muito avançada, como tem esse exemplo aqui, um nódulo de aproximadamente 8 centímetros, uma doença realmente avançada, e esses pacientes não se beneficiam de transplante de fígado. E por que isso não acontece? Porque à medida que os tumores crescem e múltiplos nódulos se desenvolvem, a chance de que outros fatores de mau prognóstico, como invasão macro e microvascular, o aumento do grau de aneuploidia nesse tumor, a chance de disseminação linfonodal é também maior. Isso determina que o prognóstico desses pacientes seja desfavorável. Então, por isso é fundamental transplantar o paciente dentro de um determinado critério. E existia realmente um grupo que se beneficiava desse método de terapia. Então, a luz veio em 1996, quando esse autor italiano, ele conseguiu determinar num estudo a história natural do hepatocarcinoma no transplante de fígado. E ele constatou que se o paciente fosse transplantado com fígado cirrótico, um nódulo de até 5 centímetros, ou 2 ou 3 nódulos, não maiores do que 3 centímetros, e não houvesse invasão vascular, esses chamados critérios de Milão, amplamente conhecidos atualmente, a sobrevida desses pacientes em 4 anos era em torno de 85% a sobrevida global, e livre da doença em torno de 92%. Entretanto, se esse critério era ultrapassado, a sobrevida realmente sofria uma queda significativa. Então essa é a principal conclusão desse trabalho. O hepatocarcinoma em estágio inicial, dentro dos critérios de Milão, possui uma sobrevida maior do que 70% em 5 anos. E esse é um dos gráficos de sobrevida desse autor, desse trabalho, mostrando exatamente isso. A legislação brasileira realmente contempla o tratamento do hepatocarcinoma com prioridade. Os nódulos que possuem mais do que 2 centímetros de diâmetro, que estejam dentro dos critérios de Milão, com Child BOC, recebem a pontuação, essa pontuação, MEL de 20 na inclusão, 24 em 3 meses e 29 em 6 meses. Aqui realmente a chance de que eles sejam transplantados é realmente grande. Em 6 meses seria a duplicação realmente do média do tumor. Nos pacientes com Child A se realiza a ressecção sempre que possível. Um aspecto importante de ser lembrado é que o paciente, uma vez diagnosticado e entra em lista, esse paciente precisa de alguma forma de terapia desses nódulos, porque à medida que o tempo passa, os nódulos também crescem e o paciente pode eventualmente sair da lista de transplante por evolução da doença. Então, alguma forma de terapia é preconizada para que esses nódulos realmente se mantenham estáveis ou realmente regridam em parte. Se nenhum método é instituído para tratamento de hepatocarcinoma, nós podemos ter até uma saída de lista dos pacientes em torno de 50% no período de 1 ano. E se nós tratarmos esses pacientes, realmente esse número diminui consideravelmente. E um aspecto importante é que as recidivas pós-transplante nos pacientes tratados em lista também diminuem.
Alguns autores consideram o critério de Milão um tanto restritivo e preconizam que pode-se realizar transplante com pacientes que têm um nódulo único até 6,5 cm, ou então ou até 3 nódulos, sendo que um com 4,5 cm e a soma desses 3 nódulos não ultrapassando 8 cm. Quando se realiza transplante nessa situação, a sobrevida é em torno de 50% em um ano, bem inferior àquela do critério de Milão. Existe uma situação especial em que alguns pacientes que tinham nódulos que ultrapassavam o critério de Milão realizam alguma forma de tratamento, fundamentalmente embolização e quimioembolização. Esse nódulo regride de tamanho e passa a entrar no critério de Milão, isso é chamado downstage. Quando se realiza transplante nessa circunstância, a sobrevida realmente é semelhante àquela de que quando se transplantava fígados com doença muito avançada. Ou seja, não se pode mudar a história natural da doença por esses métodos. Eu queria lembrar vocês também que a ressecção cirúrgica é um tratamento consagrado para pacientes com hepatocarcinoma. Entretanto, o número de pacientes que se beneficia dessa forma de terapia é muito pequeno, porque várias condições têm que ser preenchidas para que esse paciente vá à cirurgia. Ele tem que ser um paciente com Child-A, com uma hipertensão porta, pouca hipertensão porta, digamos assim, um nódulo relativamente periférico, cuja ressecção seja limitada a ponto de não provocar insuficiência hepática nesses pacientes, e a sobrevida deles em um ano entre 55% e 90%, 5 anos entre 10% e 50%, com uma mortalidade operatória nada desprezível e com uma recidiva enorme, demonstrando realmente que a doença é uma doença multicêntrica. Existem diversas formas de estadiamento para essa doença e cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, e muitas delas, praticamente todas, já foram validadas tanto no Oriente quanto no Ocidente. Mas o que a literatura mostra realmente é que deve se adaptar à realidade local aquele estadiamento e aos recursos locais também, o estadiamento que seja mais adequado conforme o local. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse organograma, que é o fruto do trabalho de um grupo de cirurgiões de fígado, de hepatologistas, de oncologistas e radiologistas na tentativa de estabelecer um protocolo institucional para o manejo do hepatocarcinoma no Hospital de Clínicas. Esse organigrama está em fase final de construção, mas é um excelente ponto de partida para que nós possamos uniformizar o tratamento, e em breve ele deve estar à disposição de vocês. Eu gostaria de só deixar novamente a mensagem que o hepatocarcinoma é uma doença, desde que dentro do critério de Milão, é uma doença transplantável com excelentes resultados. Eu agradeço a atenção de vocês e deixo a mesa aberta aos questionamentos que vocês tiverem. Obrigado. Convidar o professor Sérgio Barros, professor Mário Reis, professor Kleber, Rosito Pinto Cruel, Tomás Grezana, Ian Leibniz, Aljamir Chedid. Não chamamos mais pessoas, Marcelo, Ana, enfim, porque não temos mais lugar na mesa. Eu queria, nesse momento, colocar o microfone, enfim, para que vocês façam perguntas sobre o assunto. Alguém tem alguma pergunta sobre o transplante, sobre a indicação? Bom, se ocorrer alguma pergunta, vocês, por favor, façam. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Aljamir Chedid. Por que os resultados do transplante hepático em pacientes que não preenchem os critérios de Milão, isto é, tumores maiores, lesão única de 5 centímetros ou até lesões de 3 centímetros, têm resultados desanimadores? Dr. Aljamir, fique à vontade. Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos nos reportar a
história natural um pouquinho mais detalhada do hepatocarcinoma. Adiante. Aí. Na realidade, hoje, conceitualmente, a cirrose é uma doença que é uma doença pré-maligna. Os nódulos regenerativos no fígado que ocorrem na cirrose são, na realidade, nódulos displásicos. Tá? E o hepatocarcinoma tem início focal em nódulo displásico com substituição progressiva do tecido benigno. Pode passar adiante. O tumor estimula a angiogênese. Há uma vascularização arterial abundante. É importante dizer que o hepatocarcinoma é nutrido a partir da artéria hepática. Quando o crescimento vai até 2 ou 3 centímetros, ele é bem diferenciado, ele é encapsulado e tem pouco potencial para invasão de vasos. Quando ele chega próximo dos 5 centímetros, ele começa a perder diferenciação, começa a não ter cápsula e demonstra invasão vascular microscópica. Pode ir adiante? A duplicação tumoral, então, com o aumento do tumor, ela é mais rápida e a invasão vascular aumenta o potencial para metastatizar dentro e fora do fígado. E o tempo médio de duplicação tumoral, com 2 trabalhos, é em torno de 180, 190 a 200 dias. Então, na realidade, isso explica porque, fora dos critérios de Milão, ou seja, tumores com maior que 5 centímetros, esses são tumores que têm um péssimo resultado do ponto de vista de resposta à terapêutica com transplante hepático. Doutoria. Aspectos da doação de órgãos. Bom dia a todos. Só, por favor. Começa colocar que nesse momento o Rio Grande do Sul vive um período de doação de órgãos. No mês de março, houve 3 doações. Pela lista de espera que nós temos, a lista de espera que existe na Santa Casa e no grupo de Passo Fundo. Então, um dos objetivos também é disseminar a informação, motivar as pessoas, vocês funcionem como efeito multiplicador. O transplante a gente só tem consciência na medida que alguém de nós está envolvido ou no trabalho como nós estamos, ou com lista de receptores. Pode passar o próximo. Só mostrar algumas imagens, na verdade, sobre a remoção de órgãos para transplante. Achei que seria interessante mostrar aqui também, caso não houvesse perguntas. Que a maioria das pessoas ouve falar sobre retirada de órgãos, mas não sabe como é que ela procede. Pode passar o próximo. O anterior, só para esclarecer, era o preparo do paciente. Esse é o aspecto da incisão de retirada de múltiplos órgãos. Tem como apagar a luz daqui da frente? Onde se pode ver uma exposição ampla que vai desde do manubrio external até a síntese pública próxima. E onde se faz toda a dissecção visando o preparo dos órgãos. Aqui onde se disseca inicialmente a aorta supracelíaca. Próximo. Agora exposto a aorta supracelíaca, acima o coração, próximo. Aqui a dissecção dos vasos ilíacos, a aorta distal, veia cava, próximo. Tudo isso visando, aqui veia mesentérica superior. Isso é feito visando o que? A perfusão dos órgãos, canulação e perfusão. Próximo slide.
novamente aqui expondo a artéria mesentérica superior, veia cava, o fígado rebatido, próximo. Artéria mesentérica superior dissecada com exposição da veia cava, próximo. Próximo. É feita a colestectomia também no paciente, in situ, a vesícula não é transplantada junto com o paciente. Próximo. Pode passar. Depois disso se disseca o hilo hepático, usando identificar o que é artéria hepática. Aqui tem o ducto hepático canulado, veia porta posterior, próximo. E após o preparo pelas outras equipes, vai se proceder à canulação dos vasos da veia mesentérica superior e da aorta infrarrenal. Próximo. Aqui a veia mesentérica canulada, próximo. E a aorta, vai ser maior detalhe no próximo slide. A aorta com uma cânula dentro, onde vai ser posta a solução de preservação que foi citada no começo da apresentação do Dr. Kleber, né? Que vai visar a preservação, nesse caso aqui, do fígado, pode preservar junto pâncreas e rins. Próximo. Nesse momento, depois vai se clampear a aorta acima do tronco celíaco, junto ao diafragma. Próximo. Próximo. E aí vai haver a colocação de gelo na cavidade e a perfusão através das linhas que foram colocadas antes, na veia mesentérica superior e na aorta. E vai ser drenado o sangue através do átrio direito do paciente. Próximo. Você pode ver aqui já a diferença de coloração nas alças após a perfusão. Próximo. E o acondicionamento dos órgãos sempre em 2 sacos plásticos, depois mais uma camada externa rígida, um pote hermético e outro saco por fora é acondicionado em gelo. Obrigado.